eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o repertório do Grêmio e o repertório do Renato. Eu recebi muita mensagem, inclusive aqui no canal do YouTube, depois do jogo contra o Fortaleza, e muita gente, muitos torcedores do Grêmio, falando de que possa ter esgotado o repertório do Renato no Grêmio. Eu quero saber de vocês isso. E aí, esgotou o repertório do Renato no Grêmio? E o porquê que esgotou? O que o Renato pode tirar ainda, se é que ele consegue tirar ainda algo desse grupo de jogadores? É sobre isso que eu quero falar. Antes, aquela barbadinha, tá? Do OneFootball, que é o aplicativo sobre futebol que você consegue resultados ao vivo, estatística, vídeos, tudo atualizado e de graça. Como? Vai aqui no link da descrição aqui do vídeo, aperta ali no link e vai diretamente de forma gratuita lá para o aplicativo OneFootball, você fica sabendo tudo sobre o seu time do coração. Eu busco informações do Grêmio também lá no OneFootball, tá bom? Vai no link aqui de baixo na descrição do vídeo. Renato Portaluppi e o repertório do Grêmio. O Renato, quando chega em setembro de 2016, vamos fazer uma ordem cronológica bem rápida aqui, tá? O Grêmio vinha lá de um time que era treinado pelo Filipão, que não deu muito certo, aí o Filipão viu que não conseguia tirar mais nada do time e saiu fora. Aí chega o Roger. E aí o Roger, de mansinho, daquele jeito dele, ele consegue reorganizar praticamente com os mesmos jogadores e dar uma outra vida para o Grêmio, e esse Grêmio começa a jogar muito bem, esse Grêmio começa a ser considerado um dos grandes times no que diz respeito ao futebol bem praticado na época aqui no Brasil. Só que o Roger começa daqui a pouco não conseguir tirar mais desse time do Grêmio, e aí o Roger sai e chega o Renato. E aí o Renato consegue em pouco tempo conquistar uma Copa do Brasil, e automaticamente isso joga tudo para cima de maneira altamente positiva. O Grêmio não vinha ganhando nada de importante nos últimos 15 anos, só que o que acontece? O Renato, ele consegue aparar algumas arestas daquele time montado pelo Roger. O Grêmio tomava muito gol de bola aérea, a marcação dos zagueiros era diferente. Ele apara algumas coisas ali e ele dá uma pitada fundamental, e uma pitada, digamos que muito grande de competitividade, uma pitada generosa, estava procurando a palavra, muito importante naquele momento, e o Grêmio começa a ganhar tudo. O Grêmio ganha Libertadores da América, o Grêmio ganha Recopa, o Grêmio retoma a hegemonia do futebol gaúcho. Só que, senhores, em determinados momentos é natural num grupo vencedor que você vai perdendo alguns jogadores, e o Grêmio perdeu vários jogadores desse grupo vencedor. Se a gente pegar a escalação do Grêmio lá de 2016, que conquista a Copa do Brasil, ela é completamente diferente do atual momento. A gente pode considerar que o Grêmio começa o ano de 2020, por exemplo, tendo na figura do Everton o grande jogador. Em alguns momentos é o seguinte: toca a bola pro Everton, Cebolinha, que o Cebolinha vai resolver de alguma maneira. E nem sempre isso foi possível, e daqui a pouco o Cebolinha saiu para o mercado do futebol europeu. Só que aí a gente entra num outro ponto. Não é esse o momento que o treinador precisa mostrar que ele pode tirar um pouco mais desses jogadores. O Renato tem vários méritos. No momento em que, por vezes, eu critico que alguns garotos da base ele poderia dar mais oportunidade, ele não dá, mas tem outros jogadores também que só estão no time de cima porque ele foi lá pensar e viu que esse jogador poderia fazer várias funções, que é o caso do Isaac. Tem várias situações muito positivas, de muitos méritos no Renato. O momento do Grêmio desses títulos todos, é claro que ele passa também pela mão do Renato. Só que tudo isso que se fala do Renato, eu estou notando o Renato um pouco mais cabisbaixo. Eu queria saber se eu estou viajando ou se vocês concordam com isso. O Renato vai nas entrevistas coletivas e ele tem repetido os mesmos termos. Ele tem dito que o time dele é bom, que o Campeonato Brasileiro é isso mesmo, que daqui a pouco ganha 2, 3, sobe de novo. Mas isso está sendo muito pouco. Esse não é o discurso que acompanha aqueles bons momentos do Grêmio que o próprio Renato nos mostrou que era possível acreditar. Cadê aquele futebol melhor praticado no Brasil? Sabe, o Renato volta e meia tá dando como justificativa que não dá para comparar com o Flamengo, porque o Flamengo tem mais contratações. Chega de falar do Flamengo, vamos falar do Grêmio. O Renato precisa apresentar inovações nesse time do Grêmio. Qualquer um de vocês que está no outro lado aí pelo canal acompanhando o vídeo, se fosse um treinador e viesse jogar contra o Grêmio, você sabe exatamente o que tem que anular no Grêmio. E o Grêmio não consegue apresentar nenhuma novidade. Então esse repertório, por exemplo, por que eu estou usando o termo repertório? Porque é um termo utilizado pelo Renato. O Renato justifica essa quantidade absurda de bolas cruzadas para dentro da área que está acontecendo a partir de agora. Ah não, mas é que nós temos um cabeceador. Tá, mas primeiro, essa bola, não adianta você se livrar da bola e jogar lá para dentro da área. Essa bola tem que chegar em condição para que o Diego Souza possa efetuar o cabeceio, e ela não está chegando. Então o Grêmio está se livrando dessa bola, e isso não é repertório. O Grêmio está sem articulação. O Grêmio vai ter que encontrar uma maneira de conseguir voltar a ganhar o meio campo, porque o Grêmio tem um sistema defensivo e um sistema
ofensivo. Esse miolo criativo do Grêmio sumiu. Ah não, mas o Maicon se machucou, mas o Jean-Pierre se machucou. O Renato vai ter que procurar alguma situação. Não vamos chegar à conclusão daqui a pouco que agora o Thiago Neves serviria. Não, né? Não vamos entrar nessa aí. O que eu tô cobrando do Renato é que parece que esvaiu, ficou... as possíveis soluções do Grêmio são muito escassas. O Grêmio não consegue surpreender os adversários, o Grêmio não consegue ser nem perto daquele Grêmio que em alguns momentos já oscilou. E isso é natural também em grupos vencedores. É natural no grupo de jogadores que um ou outro atleta daqui a pouco vai oscilar. Ele vai entrar bem num jogo, daqui a pouco ele não vai conseguir repetir a atuação. Agora, cadê o repertório do Grêmio? O Grêmio está muito previsível. O Grêmio se livra da bola. O Grêmio está expondo, por exemplo, o Jeromel. O Jeromel está fazendo partidas abaixo da média não porque ele deixou de jogar futebol, porque ele está, de certa forma, tendo que sair fazer cobertura porque o time está correndo errado. E é por isso que eu bato na questão da preparação física. O time está correndo errado. E isso é desorganização. E se você corre errado, naturalmente você vai cansar mais e em menos tempo. Então o repertório do Grêmio, na minha opinião, ele está esgotado. O Grêmio é totalmente previsível. Qualquer time que venha jogar com o Grêmio, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para amarrar. O Grêmio consegue sobressair, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, principalmente porque teve atitude, porque o Grêmio, e aí por isso que eu volto na questão do preparo físico, a atitude ela está muito focada no jogo contra o Flamengo, a maneira que o Grêmio apertou, a maneira que o Grêmio sufocou, a maneira que o Grêmio fazia o Flamengo pensar toda vez que tocava na bola tinha alguém do Grêmio em cima. E essa atitude estava focada no momento em que o Grêmio conseguiu encaixar um jogo na questão física. Aí você pega, por exemplo, o que aconteceu com o Bahia, era um Grêmio totalmente na superação, no oba-oba, porque o presidente foi para viagem, porque já tinha uma pressão que não vencia. Por isso que eu usei o termo. Contra o Bahia o Grêmio ganhou e chutou a crise para longe, porque não ganhar do Bahia seria muito pior. Só que daí vem o jogo seguinte e o Grêmio de novo foi encaixotado por um time como o Fortaleza, que é organizadinho, é bonitinho, é simpático, tem um bom treinador. Senhores, só um pouquinho. O Fortaleza não pode fazer o que fez com o Grêmio dentro da arena. Então, na minha opinião, sim, esgotaram os repertórios do Renato no Grêmio. Bom, isso quer dizer que o Grêmio tenha que tirar o Renato? Não sei. Aí eu quero saber a tua opinião. Isso quer dizer que o Renato precisa se reinventar. O Renato precisa entender de uma maneira, de uma forma macro, de uma forma muito abrangente, que ele precisa entregar de novo algum desconforto para o adversário do Grêmio. Porque hoje o Grêmio não entrega desconforto algum. E é por isso que eu repito, o repertório do Grêmio com o Renato esgotou nesse momento. O Renato precisa se reinventar e tem que ser para ontem, porque já está ficando feio e a gente está ficando para a parte do meio de tabela, da segunda página de tabela de Campeonato Brasileiro, e isso aí não interessa para o Grêmio, porque eu já estava cansado de comemorar vaga. Imagina se esse ano nem vaga da Libertadores chegar. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E aí, esgotou o repertório do Renato no Grêmio? É isso que eu quero saber da tua participação aí, tá bom? Abraço, até daqui a pouco!